Facebook. Boa live. Obrigado, hein? Show! E aí, boa noite. Boa noite. Desculpa um pouquinho o atraso, mas estamos aqui para falar um pouquinho sobre a violência contra o idoso. Meu nome é Cezano Ferreira, eu sou líder do Grupo Compaixão, 60 a mais, sou presidente da Comissão de Saúde do Idoso, sou do Conselho Municipal de Saúde, né? Sou membro do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Idosa e também contribuo com algumas outras frentes em defesa da pessoa idosa de Juiz de Fora, como a Comissão de Defesa da Pessoa Idosa da Câmara Municipal. Quero dar uma boa noite ao nosso amigo Pitico, né, José Anísio, e também ao vereador Kennedy. O Pitico, para quem conhece, né, é o José Anísio da Silva, assistente social, mestre em serviço social pela UFJF, especialista em gerontologia pela FUMEC, Fundação Mineira de Educação e Cultura, BH, e pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, de Minas Gerais. Colunista do semanal, né, do Tribuna de Minas e da Rádio CBN também. E diretor do Departamento de Saúde do Idoso da Prefeitura de Juiz de Fora. E o nosso amigo, vereador Kennedy, empresário, vereador e presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara Municipal no período do mandato de 2019-2020. Quero dar uma boa noite a todos e pedir para ouvir um pouquinho de cada um sobre essa questão da semana, esse mês, né, de junho, violeta, um mês onde se articula em defesa da pessoa idosa no combate à violência. Boa noite, vereador Kennedy Ribeiro. Boa noite, Cezano. Tá me escutando bem aí, Cezano? Beleza, tá joia. Tá bom. Boa noite, Pitico, tudo bem? Boa noite, vereador Kennedy. Bem, boa noite, Cezano. Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Então tá joia. Primeiro quero parabenizar aí o Cezano aí por essa iniciativa aí, né? Uma iniciativa aplausível, viu, Cezano? Obrigado. Porque nós, sim, tá sempre discutindo, né, questões ligadas aos nossos idosos aqui da nossa cidade. E também nós temos aí um conhecedor profundo, né, que é o nosso amigo Pitico, né, que tem até já matérias aí no Tribuna de Minas, CBN, está cada vez firmando mais como conhecedor e um defensor aí dos idosos da nossa cidade e região, porque o alcance da CBN e do Tribuna de Minas não fica só limitado aqui ao nosso município. Verdade. Obrigado, vereador Kennedy. Boa noite para você, boa noite, Kennedy. Boa noite, Cezano. Isso. Todo mundo que está aí participando com a gente. Dando introdução ao nosso bate-papo, nós vamos hoje falar sobre esse combate à violência e nós sabemos que os dados que nós temos hoje são remanescentes de 2019 ainda. E sabemos que a violência contra o idoso, ela tem acontecido com frequência, principalmente no ambiente familiar. Nós temos como furto, ameaça, estelionato, agressão, lesão corporal, dano, enfim, esses são as práticas corriqueiras de violência contra o idoso. Nós sabemos que, com o avanço da tecnologia na saúde e tudo, tem se aumentado, né, o período de expectativa de vida das pessoas. E com isso, as pessoas têm vivido mais e muitas das vezes têm vivido mal, porque nós sabemos que nossa sociedade não está preparada para lidar com o dia a dia da pessoa idosa. No entanto, a gente tem vivido aberrações na sociedade, de forma que nós temos que, de fato, lutar, pensar, discutir, de forma a melhorar esse relacionamento. Eu queria ouvir um pouquinho sobre essa questão de como enfrentar essa violência, a forma de como a família tem se comportado diante do idoso, do Pitico.
né? Eu queria ouvir do Pitico justamente como tem se comportado, como tem ido, como tem chegado até ele informações, notícias dessa questão, a violência contra o idoso. Como ela tem os conhecimentos que ele tem para poder assistir a pessoa que sofre violência e se sabe que na maioria das vezes dentro do ambiente familiar. Pitico, como você tem visto isso e o que você tem ouvido sobre a violência do idoso, principalmente em Juiz de Fora? Olha, Cesano, vereador Kennedy, parabenizá-lo aí pela condução do trabalho na Comissão Permanente de Defesa do Direito da Pessoa Idosa, com muita competência, com muita seriedade. É uma comissão que efetivamente funciona, aí com a participação do vereador Wagner, o vereador doutor Adriano, o vereador Juraci Scheif, e também com os vereadores que passaram, a vereadora Ana, e tantos outros vereadores. Então é muito importante a existência dessa comissão na Câmara Municipal, que é o lugar apropriado para proteger e defender os direitos da pessoa idosa de Juiz de Fora, um município que tem quase que 100 mil pessoas com a idade de 60 anos e que ainda carece, como no Brasil, a gente não tem essa cultura pública política de atenção às pessoas idosas, de uma atenção maior de toda a sociedade, das instituições, das organizações de ensino, de um modo geral, porque, querendo ou não, é uma realidade que está colocada para nós. O envelhecimento hoje é um fato mundial, um fato contemporâneo. O mundo todo está envelhecendo, Juiz de Fora tem muitas pessoas idosas, isso é uma conquista. O Brasil já é um país envelhecido, mas, infelizmente, essa longevidade não tem trazido efetivamente, na minha opinião, respostas positivas e proteção às pessoas idosas de um modo geral. E a violência, César, que você, o tema da nossa conversa, vereador Kennedy, dizer que, infelizmente, essa situação da violência contra as pessoas idosas, ela não é recente, ela não é de agora. Esse tema da velhice, vereador Kennedy, Cesano, internautas que estão com a gente, sempre foi um tema repugnante, um tema controverso, um tema polêmico, difícil na aceitação da sociedade, dos valores que essa sociedade coloca para as pessoas, né? Então, em determinadas tribos, por exemplo, se você for consultar a historiografia, eram as pessoas idosas que eram os mais sacrificadas, porque já não tinha produtividade, já não tinha capacidade produtiva, física, então, diante daquela organização, eles eram sacrificados. Em outra sociedade, não. Eles eram respeitados, eles tinham cultura, conhecimento, isso dava poder para eles, né? Então, é só para contextualizar um pouquinho de violência contra agora, né? E hoje a nossa sociedade, independente da faixa etária, na minha opinião, está muito violenta, muito agressiva, né? Hoje o ódio está na fila, nas relações, na nossa relação de trabalho, né? Então, acho que iniciativas, Cesano, como essa, e a participação do Kennedy, da Câmara Municipal, no debate, na discussão, buscando sensibilizar a cidade para a existência, é muito importante. É um trabalho educativo, a longo prazo, mas que tem que ser feito. E a violência, a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa provocar a sociedade, proteger a família, buscar orientar as pessoas idosas onde elas podem buscarem apoio para proteção à sua vida, como a gente tem agora um grupo de apoio ao idoso da Polícia Civil com a doutora Patrícia e toda a sua competente equipe. A Comissão do Idoso, presidida pelo vereador Kennedy e outros vereadores, faz um trabalho de proteção, um trabalho de fortalecer o direito da pessoa idosa. E essa agressão, violência e morte contra os idosos, a gente precisa reagir, né? A gente precisa provocar na sociedade uma reação de participação de toda a sociedade no enfrentamento dessa situação da violência, porque não é à toa, né? E aí o motivo da nossa conversa, o dia 15 de junho passado é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E no meu dia a dia, te respondendo, Cesano, infelizmente, vereador Kennedy, eu recebo um familiar ou um vizinho de caso de denúncia de maus tratos, de violência física, violência sexual,
o maldito empréstimo consignado, onde o idoso, goela abaixo, ele faz um empréstimo para salvar a dívida de um filho, de um neto, depois não tem como sair dessa dívida enorme, isso causa desespero, causa proteção. Então, assim, eu acho que é ampliar e multiplicar o trabalho que a gente vem fazendo, que é a comissão, o Departamento de Saúde do Idoso, o Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa, o Conselho Municipal de Saúde, porque violência contra a pessoa idosa requer também medidas de saúde pública, de política pública, de proteção à vida da pessoa idosa, à sua família, à própria pessoa idosa de um modo geral. Então, acho que a gente precisa colocar esse assunto, como a gente está fazendo aqui nessa conversa, para debater, a gente não pode esconder. E claro que há uma peculiaridade da violência contra a pessoa idosa, vereador Kennedy, igual o Cesano colocou, o internauta que está acompanhando, que essa violência acontece dentro da casa. É uma pessoa que tem ligação familiar com o idoso que o agride. É um filho, é um neto, é um sobrinho, por causa de ter dinheiro fácil, às vezes droga, às vezes outro tipo de situações, outro tipo de crime. Então, como que eu vou denunciar uma pessoa que eu sou mãe dela ou pai dele? É complicado. Então, às vezes, há subnotificações dessa violência, né? Mas eu acho que a gente precisa fazer isso que a gente está fazendo, né? Conversar e debater sobre isso, sabe? Isso. Só um parênteses, é o seguinte, você quiser enviar pergunta para nós, pode estar enviando, e as que não forem respondidas mais no final dessa live, nós responderemos e enviaremos para você via Facebook, ok? E também, as pessoas que estão participando, vocês vão receber um Estatuto do Idoso atualizado, referente a fevereiro de 2020. O vereador Kennedy, o senhor como presidente da comissão, né, a gente sabe que a comissão não só tem mais vereadores, como Juraci Schaefer, doutor Adriano Miranda e o Wagner de Oliveira, tem também várias instituições, organismos, né, da sociedade civil, de Juiz de Fora, que participam. Mas como o senhor, como presidente e vereador, como legislativo, como tem se comportado e apresentado soluções para enfrentar essa disparidade, né, desse conflito social contra o idoso, chegando a produzir violência? Primeiro, Luciano, nós temos que deixar bem claro aqui que nós temos uma comissão muito bem representada por vários órgãos. Verdade. Inclusive, através do nosso manto e à frente da presidência da Comissão do Idoso, conseguimos com que a Delegacia de Proteção ao Idoso, da Polícia Civil de Juiz de Fora, estivessem agora conosco, né, com uma cadeira cativa junto à comissão. Então, nós temos uma aproximação maior com a delegacia, com a delegada Patrícia, que tem feito um belo trabalho à frente ali da Delegacia de Mulheres, né, tem nos dado muito apoio, tem dado apoio ao idoso Juiz de Fora. Ela está sempre com muita vontade, ela e a sua equipe de trabalho, em estar sempre buscando, né, as ocorrências, por que aconteceu, de que forma que aconteceu. Isso eu já acho que já é um ganho muito grande para nós, da comissão, principalmente para o idoso Juiz de Fora. Nós temos que trabalhar cada vez mais, Pitico, Cesano, que vocês também fazem parte da comissão, os vereadores Juraci, Adriano Miranda, né, que também está conosco, né, o João Coteca já fez parte da nossa comissão, verdade. Ana Federico, são pessoas altamente, né, em relação aos idosos aqui da nossa cidade. Nós temos que, cada vez mais, levar para a rua, né, dar visibilidade que o idoso existe, que hoje aqui na cidade tem mais de 90 mil idosos, precisa muito da nossa ajuda, que precisa muito da legislação da cidade em prol do idoso da nossa cidade, proteger ele cada vez mais, políticas públicas de verdade, que vêm de encontro ao idoso. Não pode ser só no blá blá blá. A gente vai para a rua, a gente leva a faixa, a gente vai no supermercado quando está agredindo o idoso, nós vamos no INSS, né, quando está com a violência financeira contra o idoso, nós vamos no PROCON, nós estamos atuando arduamente, e nós queremos que isso continue, nós não queremos que isso pare nessa legislatura. Queremos que isso dê prosseguimento cada vez mais. Fomos na Assembleia Legislativa, levamos o nosso requerimento pedindo à Assembleia Legislativa que ela crie lá a Comissão Permanente do Idoso da Assembleia, que não existe
absurdo. Minas Gerais precisa ter essa comissão permanente para poder cada vez mais estar trazendo recursos, né, da ordem de uma grandeza que possa chegar até o idoso. Então, isso aí é um dos trabalhos que a gente vem praticando aí. Vocês estão lá sempre conosco, tem mais pessoas que estão sempre lá conosco, que faz parte da nossa comissão. Quero agradecer aqui de antemão todos vocês que sempre estão lá conosco na comissão, uma das comissões mais atuantes na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Vocês sabem disso, que o que eu estou falando é verdade. Na verdade, a atividade parou por causa da pandemia, né? Se não fosse, era recorrente. E isso foi uma perda, né? Para todos nós. Essa pandemia veio e cortou no meio o nosso trabalho. Esse ano nós tínhamos vários trabalhos já, né, pensando em fazer em conjunto, e até Brasília, nós estávamos com vontade de ir, né? Levar os idosos até Brasília para chegar lá nós defendermos. Nós queremos políticas públicas, nós queremos mais recursos para os idosos de Juiz de Fora e região e de todo o Brasil. Existe essa particularidade de Juiz de Fora, segundo o IBGE, Juiz de Fora ser a terceira maior cidade de população de idosos no perímetro urbano, com cidade de mais de 500 mil habitantes. Nós perdemos para Porto Alegre e Rio de Janeiro. Então, existe essa importância que a Juiz de Fora tem que se impor diante do governo estadual, por sermos hoje não só a primeira cidade de Minas Gerais com população de idosos no ambiente urbano, mas também ser a terceira do país. E nós temos, de fato, como o vereador colocou, de reivindicar não só direito, mas também os recursos para investir. Eu queria perguntar ao Pitico, hoje, com relação a essa rede de serviços de assistência, quando o idoso hoje sofre alguma agressão, ou ele se sente ameaçado, ou outra coisa que possa gerar qualquer tipo de violência, que não seja a própria, verdadeiramente a violência física, como você vê hoje essa rede de assistência? O que hoje o Juiz de Fora oferece para amparar esse idoso, né, que busca uma solução? Cezano, o vereador Kennedy, demais internautas que nos dão a honra da participação dessa conversa, que é muito importante, diga-se de passagem, de antemão, a gente sempre buscar intensificar essas conversas, esse bate-papo sobre o nosso envelhecimento da população de Juiz de Fora. Acho que a gente precisa avançar muito mesmo, sabe? Dos últimos 20 anos, na minha percepção, pelo que a gente observa, pelo que eu observo, de um modo geral, essa situação de atenção pública deu uma estagnada, né? Acho que a gente, Juiz de Fora, tem um pioneirismo muito grande na oficialização, né? Na institucionalização de um trabalho no âmbito da prefeitura. Não, graças aos prefeitos anteriores e notadamente, isso é um registro da história. Você teve a coragem de colocar o seguinte, estamos envelhecendo e daqui a pouco vamos sentir na pele. Nós já estamos sentindo na pele hoje. Se não fosse o protagonismo seu há 30 anos atrás, 32 anos, de convencer, né, a estrutura política, que na época era o Tarcísio Delgado prefeito, mostrar para ele a sensibilidade social que ele tem, que deveria criar o pró-idoso, que foi muito grande, importante, né? Praticamente o idoso nasceu em Juiz de Fora junto com a MAC, né? A MAC nasceu a MAC, as creches e o pró-idoso. Então, assim, é importante você falar sobre esse pioneirismo e essa trajetória que chegou até aqui. Então, eu acho que é isso aí, isso está na história, não é, o Cezano, vereador Kennedy, internauta, de que a partir da oficialização pelo prefeito, ex-prefeito Tarcísio Delgado, que o pró-idoso foi criado no governo dele, com o Zaguinha, superintendente da MAC, Tânia Alves, tantos outros colegas, dirigentes e atores políticos, que viabilizaram a existência desse programa no âmbito da prefeitura. Então, ainda são poucos os municípios, poucas cidades que têm no organograma de uma prefeitura municipal um programa direcionado ao cidadão daquele município. Verdade. Então, Juiz de Fora, mais uma vez, vereador, sai à frente desse pioneirismo, dessa vanguarda de atenção pública com um público que ainda é muito esquecido. Mesmo assim, ou melhor, de igual modo, o Conselho Municipal do Direito à Pessoa Idosa
que nós, em Juiz de Fora, foi criado há um tempo atrás, em 1997, na sua primeira presidência, que a gente teve a honra de estar participando nessa condição, ainda é uma novidade para os mais de 850 municípios do estado de Minas Gerais. Verdade. Ainda são poucos, vereador Cesano, internautas, os municípios mineiros que têm o Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa. Verdade. Então a gente tem que conquistar mais, eu quero sempre mais. Então, no âmbito público, a gente tem um programa exitoso, que é da AMAC, da Secretaria de Desenvolvimento Social, o setor que eu trabalho, a Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de Saúde da Pessoa Idosa, mas no âmbito geral, em outras secretarias, óbvio que a gente tem atividades, e atividades muito bem colocadas, muito bem desenvolvidas, por exemplo, não tem como não reconhecer e elogiar publicamente o trabalho do secretário Júlio Gasparetti, com a sua competente equipe na Secretaria de Esporte e Lazer, que promove saúde, que faz com que haja ainda menos gastos, vamos colocar assim, o investimento nesse recurso limitado público-financeiro na estrutura municipal, e assim a gente precisa avançar. Então, nesse momento pré-eleitoral, que já está aí acontecendo, é importante o papel, por exemplo, da Câmara, do vereador Kennedy, dos outros vereadores, e o nosso também, e do próprio idoso, em reivindicar e mostrar para o futuro prefeito ou a futura prefeita da cidade o que eles querem do ponto de vista da cidadania, de direitos, na área da saúde, na área da educação, na área do esporte, na área do lazer, na área da convivência social, na área do respeito, do esporte, do lazer. Então, também, vereador Kennedy, Cesano, internautas, eu penso que é importante a pessoa idosa se organizar também politicamente, participando da Comissão do Idoso da Câmara, participando do Conselho do Direito da Pessoa Idosa, Conselho Municipal de Saúde, que inclusive tem muita gente idosa participando no Conselho Municipal de Saúde, Cesano, me corrija se eu estiver errado, Conselho Municipal de Assistência Social, então, né? Então, assim, a gente precisa evoluir, ampliar os direitos sociais para a pessoa idosa, porque romper com essa cultura da indiferença pública brasileira, dessa secundarização da pessoa idosa. É o que nós vamos ter daqui para frente, cada vez mais pessoas idosas. Nós mesmos estamos envelhecendo. Eu, se Deus quiser, no ano que vem, vereador Kennedy, eu já estou lá na terceira idade, se Deus quiser, nos meus 60 anos, né? Então, é uma situação que a gente tem que sensibilizar, tornar Juiz de Fora uma cidade efetivamente amiga da pessoa idosa. Isso. Então, pensando nisso, a cidade de Juiz de Fora ser a cidade amiga do idoso, que é um programa internacional da Organização Mundial de Saúde, onde no Brasil alguns municípios mais voltados ao sul do país já abraçaram essa bandeira e estão transformando e melhorando a qualidade de vida. Porque as pessoas têm que entender que quando ela melhora para o ambiente urbano, o ambiente da cidade, para a pessoa idosa, ela melhora para todo mundo. Ela melhora a acessibilidade, ela melhora o serviço de saúde, que muitas das vezes, igual o Juiz de Fora, o grande número de pessoas que procuram o serviço de saúde são pessoas idosas. Então, quando você tem um serviço especializado que atende essa parcela considerável da população, com particularidade, não na generalidade, como tem sido, ela desafoga todo o sistema. Queria ouvir do vereador, a gente sabe do empenho dele, da comissão. O ano passado ele foi a Belo Horizonte justamente em busca de resposta pela questão da saúde, principalmente lá na CISP, né, no programa Mais Vida, que sempre tem sofrido a ameaça de parar, de acabar, e atende não só Juiz de Fora, mas uma rede conveniada de muitos municípios em torno de Juiz de Fora. E essa preocupação que ele teve o ano passado de encaminhar um requerimento, né, um ofício lá para a Assembleia Legislativa, no sentido de criar a comissão permanente, porque teve uma comissão provisória e ela se extinguiu com o mandato que findou em 2018. Então, em 2019 começou e essa comissão de defesa da pessoa idosa do Estado de Minas Gerais, ela passou a não existir mais.
Eu queria ouvir dele justamente isso, essa preocupação enquanto poder legislativo de construir essas políticas no sentido de atender essa demanda dessa população que só cresce e tem muitas das vezes sentido abandonada ou até mesmo esquecida por algumas ações públicas. Cesano, você lembrou muito bem. Não é a primeira vez que nós entramos aí na luta ali ao lado ali da CISP, né, poder estar sempre com aquele órgão ali continue funcionando. Verdade. O Estado, em vários períodos, deixou de repassar o dinheiro necessário, o contrato, entendeu, para que aquele órgão ali esteja atendendo ali os idosos. Fomos em Belo Horizonte diversas vezes, né, presidente da CISP, fomos no secretário de saúde, pessoalmente, né, na época que o Custódio esteve lá como secretário de governo, estivemos dele também, pedindo ajuda para que esse recurso chegue até a CISP, né, que é principalmente o recurso que é usado para assistência ali ao idoso. Então é uma luta quase que frequente, isso virou uma moda agora, todo ano é essa peleja, você entendeu? Eu não entendo, sinceramente, né, como que os órgãos públicos, as pessoas, o administrador público, o executivo, né, tratam o idoso, deveria ter mais respeito, pois geralmente, né, toda pessoa tem um idoso dentro de casa. É verdade. Né, toda pessoa merece aí os nossos cuidados, nossa atenção. E por parte, às vezes, dos governantes, eu sinto que falta essa atenção. Né? Como é que pode faltar um recurso, né, de atendimento a um idoso, uma pessoa que já está com as suas necessidades, né, à flor da pele, uma pessoa que já está debilitada, que merece atenção, o nosso zelo, o nosso cuidado. A maioria deles, Pitico, ganha um salário mínimo. É verdade. Deus, Verdade. quase que um salário mínimo. Vocês sabem, né, um salário mínimo quase que a conta do arroz e do feijão. Se ela precisa de um remédio, se ela precisa de um médico, ela não tem como custear isso aí. Então o governo, o braço do governo, tem que olhar para essa gama da população com carinho, com amor. Né? Por exemplo, aqui em Juiz de Fora nós temos um orçamento de 2 bilhões e 100 milhões ano, entendeu? E é destinado aqui aos aparatos de assistência ao idoso, 900 mil reais. Poxa vida, se nós temos 90 mil idosos na cidade, que representa 15% da população, como que nós podemos ter um orçamento, né, de 900 mil ano para cuidar desse idoso? É 15% da população. 15% do nosso orçamento, né? Seria uma conta fácil de fazer. Então, isso aí é uma das bandeiras que eu quero carregar comigo, né, enquanto homem público, que esse recurso ele possa ser de maior magnitude. Não tem condições de um recurso desse cuidar de uma grande gama da população, que hoje é 90 mil pessoas aqui na nossa Juiz de Fora. E nós queríamos também, eu já falei isso, volto a frisar, que precisa que os representantes da Assembleia Legislativa, os representantes do povo mineiro, que se crie lá, né, a comissão permanente, não pode ser nem provisória. Eu acredito que até essa comissão provisória ela existiu porque teve um grande defensor lá dos idosos, que ele é da nossa cidade, Paulo Calais, inclusive foi exauro. Aqui a comissão permanente, em 2012, na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Eu tenho certeza que o movimento lá através do Isauro. O Isauro não foi reeleito e isso ficou no esquecimento. Então isso machuca. Nós, que somos um defensor assíduo, eu, você, Pitico, nossa comissão, né, que somos defensor assíduo dos idosos, esse descaso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais de não ter lá a comissão permanente do idoso. Já fiz essa reivindicação e eu queria, Pitico, esse ano, fazer levantar inúmeras pessoas, né? Conseguir apoio dos empresários da área de transporte para arrumar para nós os ônibus. E eu tenho certeza, nós íamos encher aquela assembleia de idosos lá reivindicando isso. Verdade. Nós precisamos que a comissão seja criada na Assembleia Legislativa de Minas e eu peço aos nossos governantes
eu peço aos nossos deputados que se crie isso urgentemente. Eu vejo na sua fala, e complementando com a fala do Pitico, né, essa falta de articulação dos municípios no sentido de não só criar os conselhos em defesa da pessoa idosa, mas também ter algum trabalho voltado, de fato, para essa população, que hoje, muitas das vezes, ela em cidades menores, então, ela se concentra, né, em proporção, às vezes, até uma grande maioria significativa, mesmo, de fato, ela se recolhe em cidades pequenas e essas cidades, muitas das vezes, também não estão preparadas para estar recebendo essa população. E em cidades de volta de Juiz de Fora, quando nós falamos de Juiz de Fora é uma cidade que é referência. Então a gente tem as demandas locais e ainda absorvemos demandas regionais, né? E muitas das vezes até cidades de outro estado, cidade do estado do Rio de Janeiro, ela busca em Juiz de Fora soluções, principalmente na área da saúde, porque infelizmente o estado do Rio, a situação da saúde lá é caótica. Então eles buscam aqui no município de Juiz de Fora parcerias no sentido de poder ser assistido. E a gente vê muitas das vezes também essa questão da preocupação, como o vereador colocou, que existem pessoas comprometidas, mas existem pessoas que têm um poder de decisão também, que precisam de ser sensibilizados com essa demanda. Nós temos hoje, Juiz de Fora, uma população significativa. Daqui a 20, 30 anos, praticamente a metade da cidade, em população, todos 50% da cidade, será pessoa idosa. E aí? Como que vai ser assistido? Se hoje nós já não estamos... O pouco que nós temos começou a ser construído há 30 anos. Então, de 18 anos para cá, pouco se fez. Então, nós estamos, na verdade, comendo fruto de uma árvore que começou a ser plantada. Só que ela precisa de ser regada, precisa de ser nutrida para poder ampliar esse trabalho. Isso que é a grande preocupação. E voltando para... aí a gente fala disso tudo e fala do foco da violência. Quando a gente vê idosos sofrendo com problema de assistência na saúde, problema de relacionamento familiar, onde muitas das vezes a família não está preparada para lidar com o idoso no ambiente familiar. Porque, de repente, por um motivo ou outro, até questão salarial, como o vereador colocou, o idoso ele é recebido naquele seio familiar como um agente de sustento. Mas só que as pessoas querem o sustento, mas não querem tolerar as particularidades que a idade carrega. Aí o camarada é o seguinte, eu quero, até poucos dias eu participei do bate-papo, onde é o seguinte, o vovô e a vovó é muito importante até o dia 10 do mês. Depois, dá um tempo. Só no outro mês que você existe. Então essa fala que o vereador coloca, da importância dos poderes organizados se manifestar, se posicionar em defesa da sociedade, nós temos que entender que não é só a sociedade atual, é o futuro, né? E só não envelhece quem morre. Se você não morrer, você vai ficar velho, entendeu? E a expectativa de vida hoje ela vem só aumentando e nós não estamos sentindo a sociedade organizada, os poderes constituídos, avançar no sentido de amparar a pessoa envelhecida. Então é muito importante a fala do vereador e complementando também com a fala do Pitico, com relação a essa questão seguinte, de precisar de avançar no serviço, né? Eu queria convidar o pessoal para continuar a mandar as perguntas e daqui a pouco já foi liberado o link para o estatuto atualizado e vão ser liberado outro link daqui a pouquinho. Fala, Pitico. O vereador Kennedy, internauta, é o seguinte, eu vou voltar o que eu estava falando, porque eu penso que é muito importante ter essa participação, essa sensibilização do dirigente. O momento político agora pede essa sensibilização,
esse direcionamento de propostas dos candidatos para a população idosa de Juiz de Fora, do Brasil, dos outros municípios, mas é fundamental que a pessoa idosa se envolva, participe do que lhe dizem. Por mais desgaste que exista, por mais desesperança e descrença que a população tem na política, em alguns políticos, eu penso que não são todos, né, com dignidade, é fundamental a própria pessoa idosa participar desse momento. É importante, vereador, é importante representante, participação é fundamental. Só assim é que a gente quantitativamente e quantidade, e as pessoas idosas, vereador querido, o senhor sabe muito bem, e o internauta, o Cesano, é uma população muito grande, cada vez mais crescerá na nossa cidade. Hoje já são mais de 90 mil pessoas, daqui a pouco, fácil, vamos chegar a mais de 100 mil pessoas. Essa é a projeção, essa é a realidade do mundo. As pesquisas, os estudiosos, a demografia apontam isso para nós. Hoje, envelhecer é o que está na proa do cenário mundial e internacional, e no Brasil também. Então, a gente precisa, junto com os idosos, já idosos, e nós estamos ficando idosos, graças a Deus, fazer um levante civilizado de organização dessas nossas demandas. Será que a cidade está preparada, ou vem se preparando para receber e já atender as pessoas idosas que precisam de atenção pública da cidade, de um modo geral? Né? Como é que estão as nossas calçadas, o nosso atendimento público, o nosso atendimento no comércio, nas instituições de ensino superior? Então, essa é a grande dificuldade. É uma barreira educacional que nós precisamos vencer. Verdade. Espero que essa pandemia possa nos colocar numa outra forma de pensamento, porque o político, de um modo geral, ele é muito prático. Investir no idoso não vai me dar voto, porque ele vai morrer daqui amanhã ou depois. Mas quem disse que eu não posso morrer hoje ou amanhã? Quem vai me garantir isso para frente? Que política rasteira é essa? Qual é essa mentalidade que tem que ser vencida? O futuro é a qualidade de tempo que você coloca na sua vida. Então, por exemplo, a Câmara Sênior da nossa Câmara, vereador Kennedy, que é uma proposta que me enche os olhos, é muito interessante, é experiência internacional. Você ter uma Câmara formada por pessoas a partir de 60 anos que vão definir como que eles querem a cidade, não só para eles, mas a partir deles para todas as outras idades. O que se deseja é uma cidade para todas as idades, independente de condição de faixa etária. E será que nós estamos atendendo as pessoas idosas, já idosas, e nós estamos vindo aí? Né? Isso aí. Então, é um debate, a gente precisa conversar. Né? Esse eu acho cada que é vez mais. E é na Câmara Municipal um palco privilegiado para essa discussão, como o vereador Kennedy colocou, fazer política pública, uma política de princípio, meio e fim, né? Em toda a secretaria você ter ações organizadas para as pessoas idosas, e não só no dia do idoso. É importante fazer no dia do idoso, mas e nos outros dias? O que nós vamos fazer para a pessoa idosa? É por direito social, né? É por respeito a quem muito fez por nós e pela cidade. Verdade. E na verdade, no momento que a gente luta pelo aquilo que já fez, na verdade nós estamos preparando o terreno para quem virá, né? E nós somos testemunha dessa questão da importância da participação popular, a preocupação que a gente viu do vereador Kennedy, à frente da comissão, de fazer movimentos de forma que o idoso ele seja presente. Né? Todas as ações dele, desde 2019, que ele está à frente da comissão, ele tem tido um comportamento seguinte, o que a gente tem que fazer, a gente faça de forma que os idosos participem e empoderem os idosos no sentido de sentir atendido o clamor. Mas a gente precisa de avançar no sentido de transformar essa participação numa voz, numa demanda que se transforme numa realidade. Porque, na verdade, eu quero até ouvir do vereador como que ele vê essa participação. A gente sabe que muitos idosos,
em decorrência de uma série de fatores familiares e de vivência, ele fica meio, como é que eu vou dizer, meio desacreditado, meio que não acredita. Acho que vai ser passado para trás. Desconfiado, né? Desconfiado de achar o seguinte: é mais uma que vou ser enrolado. E na verdade. Mais um lero-lero. Mais um. Só que na verdade a gente tem que entender o seguinte: como o Petit colocou, que nem todos os que se envolvem com causa social são picareta, nem mau caráter. São pessoas comprometidas, pessoas que querem de fato que se transforme em realidade aquilo que é uma demanda social, né? Transformar em realidade uma solução para essas demandas. Então eu queria ouvir do vereador que ele falasse sobre a questão dessa importância da participação e como ele vê isso, de pegar essa participação e efetivar ela em política pública, né? Pegar a participação e até mesmo essa questão da Câmara Sênior, que eu acho que precisa avançar mais, foi um marco na história da cidade, a nível de espaço para a pessoa idosa. A gente precisa de avançar, né? Porque a gente tem queixas lá dos próprios vereadores sênior, que muitas das vezes não tem sido respondido nem os requerimentos que eles fazem, né? A gente já ouviu isso. Então, queria ouvir do vereador o que ele fala sobre essa participação popular, a participação do idoso na comissão, nas ações que a comissão fez, né? Isso tudo fortalece o idoso, empodera o idoso para ele enfrentar uma sociedade que muitas das vezes pratica essa violência, ou tenta, né? Na medida que o idoso ele é empoderado dos conhecimentos, dos seus direitos, ele se incorpora na autonomia para se autodefender, ele ajuda a combater também essa violência. Violência física, psicológica e sexual, né? Essa semana mesmo teve aquela senhora acho que de 68 anos, que houve um ato sexual, latrocínio, alguma coisa assim, envolvendo. E tem sempre, está acontecendo isso direto. Então isso é difícil até de pontuar uma causa ou um fato, porque são vários os fatos, né? E falando da questão da violência, aquela senhora que faleceu lá, que foi assassinada no São Benedito, essa semana prenderam as sobrinhas que são acusadas de fazer compras excessivas no cartão de crédito, e aí, para poder não pagar a tia, arrumou um cidadão que foi lá e matou a tia para não pagar a conta. Então, é só loucura, sociedade doida. Queria ouvir do vereador sobre essa participação popular. Ô, Cesano, você sabe muito bem, né, que você já participou com várias ações populares nós fizemos à frente desse mandato nosso, começou em 2019. Todas as ações que nós fizemos, para você ter uma ideia, você, o Pitico e quem está nos escutando e nos vendo aí através dessa rede. Primeiro, ela foi custeada pelos vereadores. Fizemos o Natal para os idosos, altamente participativo. Fizemos o Carnaval dos Idosos, altamente participativo. Né? Então, o idoso Juiz de Fora, ele participa. Isso ninguém pode negar. Né? Agora, quanto ao envolvimento maior, né, dos idosos, Câmara Municipal, outras entidades que também fazem esse trabalho com os idosos, e vou aberto, entendeu? A contribuir com essas ações. Isso é muito difícil. Muito difícil. Né? Você vê bem, temos aí, né, um grande projeto que é o espaço, centro, espaço, dia, né, onde o idoso vai poder passar lá o seu dia e depois, à noite, voltar para sua casa. Isso está no papel há quanto tempo? Quanto tempo isso está no papel? Não sai do papel. Mas eu estou com esperança, Ano. Eu estou com essa, Pitico, que na próxima legislatura nós tenhamos um prefeito que olhe para os idosos de Juiz de Fora, que cuide dos idosos de Juiz de Fora com mais atenção,
de que não fiquem as coisas centralizadas no centro da cidade. Nós temos lá o centro de convivência do idoso, no centro da cidade só existe aquele. Quer dizer aqui o seguinte, e a zona rural? E a zona norte? Verdade. Né? Que fica longe, fica distante. Viagem. Você acha que o idoso aqui da zona norte, ele vai lá no centro da cidade participar? Pode até ir, um pequeno número. A gente precisa de ter políticas públicas que dividam melhor esses espaços públicos, né? Esse apoio ao idoso. Então, isso é uma que fica dentro de mim todo dia. Eu penso no dia. Nós precisamos de ter um executivo voltado, entendeu? Com atenção especial. Aí eu acho que as coisas vão ficar melhor. Vereador, ele até faz muito, porque ele é limitado. Ele tem as suas limitações. Quando ele dizer algo, ele tem que bancar do bolso dele. Não existe nenhum recurso, nós não temos nenhum recurso. Tudo que é feito na Câmara Municipal do Idoso é feita do bolso dos vereadores. Vocês sabem disso. E, às vezes, alguns participantes da comissão também nos ajudam. Fora isso, esquece. Não existe esse recurso. Se a gente vai fazer uma faixa, vai para a rua, nós temos que mandar fazer essa faixa. Entendeu? Verdade, se nós vamos fazer ao idoso, nós temos que custear isso. Peraí, gente. Peraí. Uai, legislar é muito bom, mas melhor ainda é fazer. Não adianta eu ficar lá dentro do gabinete, a gente fazer reuniões, essas reuniões ficar limitadas ali a 4 paredes. Tem que sair para a rua, tem que chamar a mídia tem que nos escutar, tem que escutar o idoso. Como é que se chama a mídia? Como que se chama? Fazendo eventos. Não existe outra fórmula mágica. Então é isso que nós temos tentado fazer o tempo inteiro. Mas eu acho que a participação do idoso em Juiz de Fora ela é muito boa. Eu sinto muita firmeza no idoso Juiz de Fora. Faz que ele vai. Legal. Eu queria mandar um abraço aqui, ó. Doutora Beatriz Jaguaribe, a doutora Ana Ed, Lidiane Pérez, são pessoas que estão assistindo a nossa live e estão participando. Atuantes aí na defesa dos direitos. Oi? Só pessoas atuantes aí na defesa dos direitos da pessoa idosa, viu? Pessoas comprometidas com a pessoa idosa. São ícones aí da participação. É verdade. A ideia da live é justamente isso, né? De promover um espaço, uma oportunidade para a gente ouvir opiniões, ouvir pessoas que estão envolvidas com a causa e conhecem de fato caminhar. Porque, na verdade, são muitas vertentes quando se trata de idoso, porque o idoso ele é a cidade num todo. Então, a gente tem N assuntos para poder debater, discutir, e isso não finda. Mas nosso tempo também ele tem que ser limitado, porque senão perde até o sentido do bate-papo. Então, nós, encerrando esse mês de junho, que é o Junho Violeta, que é o mês onde se debate a questão da violência do idoso, e no dia 15 foi o marco, né, o Dia Mundial. Foi esse o motivo desse bate-papo, que com certeza a gente está esclarecendo muitas coisas que têm acontecido, ocorrido, e buscando uma solução. Não é surpresa para nenhum de nós três, nem o internauta, alguns, né, porque outros de repente não têm conhecimento, que nossa cidade, ela, apesar do número da população ser significativo, com a pessoa idosa, nós somos limitados com o serviço que é oferecido, né? E o próprio vereador acabou de colocar agora a preocupação justamente de descentralizar esse serviço. Eu tenho o costume de falar o seguinte: nós temos serviço para Juiz de Fora, histórico, né? E a outra Juiz de Fora, que é a Zona Norte e os distritos, é uma outra Juiz de Fora, que muitas das vezes não é atendida ou assistida nas suas necessidades, nas demandas. Eles têm que vir tudo para a Juiz de Fora antiga, vamos dizer assim. E a gente precisa, de fato, de descentralizar. Descentralizar não no sentido só porque vai ser bonito ou vai ser interessante.
É porque é importante atender essas pessoas na sua realidade e até mesmo para facilitar o acesso ao serviço, né? A gente sabe que se um idoso hoje, ou qualquer outra pessoa, principalmente o idoso, nós estamos tratando, precisar de vir do distrito ou da Zona Norte para uma especialidade médica na rede pública, ele só consegue isso se for aqui no centro da cidade, no Juiz de Fora histórico. Ou é no PAN, ou é na CISP, ou na Maternidade Terezinha, ou seja, a Zona Norte não tem. Ela precisaria de ter que seja um mínimo de assistência para a rede especializada da saúde. Eu acho que já passou da hora de Juiz de Fora ter esse pensamento, igual o vereador colocou. Essa necessidade de descentralizar o serviço público na cidade, né? E a violência, ela vem sendo algo que tem sido diuturnamente acontecendo no nosso meio, não só, muitas das vezes, pela ausência do Estado como serviço, como prestador de serviço, assistência, mas também pela, como é que eu vou dizer, ineficácia, né, de produzir política pública que atenda as pessoas lá no seu ambiente de convivência, do dia a dia. Então, tratando-se de violência, nós sabemos que o Juiz de Fora precisa avançar. Nós sabemos que precisamos avançar no combate a essa violência, né? Combater, precisa de avançar políticas públicas que combatam a violência, que possa trazer amparo às pessoas que se sentem violentadas, às pessoas que são violentadas, seja no aspecto físico, psicológico, financeiro, sexual, enfim, a pessoa que, por um motivo ou outro, vem passar por um momento difícil, né? Porque violência gera momentos difíceis, e com isso ela fica, muitas das vezes, até acuada, porque às vezes quem praticou a violência é um familiar, e ela sabe que a lei é dura. Se ela denunciar, ela pode levar aquele filho, ou nora, ou genro, ou neto, para cadeia, lá para o Ceresp, leva o camarada para o Ceresp. Aí ele vai ficar de lá ligando, ameaçando, né? Quando sai de lá, sofre outra violência. Então a gente sabe que não só precisa de combater a violência praticada, né, ou ameaça, mas também de criar essa rede de consciência das pessoas para lidar com o idoso. Porque muitas das vezes o nosso papo começou assim, falando de quê? Das pessoas que, de uma forma ou outra, sofrem violência. Então, eu queria ouvir tanto do vereador quanto do Pitico, para a gente poder estar caminhando mais lá para finalizar a live, o que ele pensa com relação a transformar Juiz de Fora na cidade amiga do idoso. Sabemos que Juiz de Fora já tem esse contingente grande de pessoas, sabemos que o Juiz de Fora está muito aquém de oferecer uma condição melhor, hoje, como está, né, de oferecer uma condição melhor de vida para o idoso, e sabemos também que precisamos avançar porque não somos só Juiz de Fora, nós somos uma cidade polo e referência para uma região. Então eu queria vir do Pitico no aspecto de melhorar enquanto serviço, enquanto o que oferecer, né, e o que oferece, e também ouvir do vereador sobre a questão de avançar enquanto essa questão pública de lei, legislação, de como ele, que é representante hoje do poder, ele sabe como que funciona, como ele vê hoje a disposição política de fazer algo eficaz, de forma a efetivar uma política que atenda essa demanda de transformar a Juiz de Fora em cidade amiga do idoso. Posso começar? Vai o vereador Quente. Por favor. Você quer falar sobre depois eu posso fazer apresentações? Oi? Pode falar.
Você primeiro. Pode falar, vereador, por favor. Pode falar. Ah, tá ok. Obrigado, Petico. Pode falar. É isso. Suzano, Pode. primeira coisa é o seguinte, temos que eu tenho que falar aqui que o Antônio Almas, esses 2 anos que ele está à frente da prefeitura, ele sofreu 3 crises muito severas, né? Então eu tenho que defender ele nessa parte, porque eu falo sobre que o executivo tem que estar aberto às demandas, né? Tem que ajudar mais a promover, né? Incentivar, né? A órgãos públicos aqui com recursos para poder trabalho e o serviço prestado ao idoso aqui em Juiz de Fora. Ele passou por 3 crises que na história de Juiz de Fora isso nunca aconteceu. Primeiro, aquela crise do transporte dos vírus. Depois, aquela chuva que, como choveu nesse ano agora de 2019 para 2020, a cidade ficou um caos, vocês sabem disso, e essa pandemia. Então, fica muito difícil para uma pessoa governar a cidade com tanta calamidade. Isso a gente reconhece. Mas, falando para você, o Dano, e para quem está nos escutando e nos ouvindo, que as políticas, entendeu? A parte do executivo é que realmente faz a diferença. Então, se a gente quer um atendimento melhor, idoso, dentro de Juiz de Fora, nós temos que fazer com que esse braço do executivo, ele chegue até todas as regiões do município. Nós estamos falando de uma cidade de 1.000 habitantes. Verdade. Né? Nós estamos falando de pequeno. Então, precisa pensar nisso com carinho. Precisa planejar a cidade, sim. Né? Precisamos fazer chegar até, entendeu? Essa comunidade mais grande dentro da cidade, os aparatos públicos de defesa ao idoso e de promoção para uma saúde melhor para o idoso. Ser trabalhado. Isso precisa uma certa urgência a partir aí do ano que vem, que eu acredito que as coisas devam melhorar, né? Nós vamos já estar Deus quiser. crises, porque também não tem condições de fazer muita coisa com tanta crise. Fica muito difícil trabalhar. Verdade. Né? As leis, já inúmeras leis. Né? Lá na Câmara Municipal se faz tantas leis que tem hora que eu fico até preocupado, porque fazem leis, entendeu? Mas nós não temos hoje a quantidade de fiscais necessária para poder estar aí fiscalizando se as leis de fato estão sendo cumpridas. Existe leis, existe, né, de benefício e de combate à violência contra o idoso, existe, mas quem está fiscalizando? Então fica muito difícil. Então nós temos que pensar também numa estrutura, né, do Poder Executivo maior de fiscalização. Isso é fato. Temos que abrir concurso público aqui na cidade, né? Nós temos que puxar cada vez mais pessoas concursadas para estar exercendo as suas funções. Verdade. Isso aí é para ontem, né? Temos que diminuir, né, cada vez mais os cargos comissionados, né? Temos que abrir concursos públicos. Temos que dar aí a esse pessoal, entendeu, o direito através de pessoas concursadas para poder exercer a sua função, que tanto vai ajudar a cidade de Juiz de Fora. Verdade. Fala, Petico. As considerações não finais, não, já caminhando para o final, mas eu queria te ouvir justamente isso. Isso, O vereador colocou muito bem claro com relação, nós tivemos momentos, 3 sequências, né, de momentos difíceis, mas que tem tentado fazer e apresentou mesmo alguns caminhos, como o profissional concursado, a racionalidade na produção de leis, né? Porque muitas das vezes também tem leis que fica difícil até de se cobrar, até de a aplicabilidade dela, às vezes, ela torna-se ineficaz em virtude da amplitude do município, às vezes a forma de enxergar a coisa no mundo tecnológico, tão rápido tudo acontece, né? Mas muito bem colocado essa posição do vereador. E eu queria ouvir de você com relação a essa questão do serviço, né? Esse serviço. Sim. Há um tempo atrás, nós tínhamos alguns
centros do pró-idoso na cidade. Não lembro a quantidade, talvez você lembre, mas nós tínhamos algumas unidades que prestavam esse serviço. Hoje não se tem mais. Núcleos, né? Os núcleos. Hoje Eram núcleos regionais nos bairros. Isso, hoje é só em alguns bairros. Alguns bairros. Hoje nós temos só ali na sede da AMAC, ali na Espírito Santo, né, que é o pró-idoso, todo mundo conhece, e a nucleação ela acabou. O que se tem hoje é o serviço que você já colocou com referência à Secretaria de Esporte, que mantém algumas atividades físicas com idosos, né, pelos bairros, e alguns grupos... Muito boas, por sinais. Hein? Pronto? É um trabalho muito bem feito, muito né? Bacana, isso mesmo. Pelo secretário Júlio Gasparetti, a equipe de profissionais lá da educação física, muito competentes, muito bom. Tem até natação, que muitas vezes as pessoas acham que hidroginástica. E também não é em todo bairro, mas tem. E há que se falar também do trabalho com a pessoa com deficiência, né? Que lá é muito bem feito também. Com profissionais altamente capacitados sob a direção sensível e competente do Júlio Gasparetti. Então, eu queria ouvir de você justamente isso. Não só esses serviços, né, que seria atividade física e tudo, mas o amparo, de fato, da pessoa idosa, de modo geral, no ambiente Juiz de Fora, cidade de Juiz de Fora. Como que você vê e o que você acha que pode ser feito? Você me dá uma oportunidade, claro que o tempo está exíguo aí, vereador Kennedy, o internauta, eu quero mandar um abraço e agradecer muito a presença da Lidiane, que foi nossa presidente do Conselho do Idoso, assistente social, filósofa, altamente qualificada no trabalho com idosos, Ana Ed, advogada da OAB, muito atuante, muito participante, já idosa, obrigado pela participação. Agradecer a Marisa também, a minha amiga enfermeira do Departamento de Saúde do Idoso, que está ligadinha aqui com a gente nessa participação. Um trabalho de muita competência da Marisa e de mais colegas que estão lá com a gente, comigo no Departamento de Saúde do Idoso, né, esse desafio dessa situação de hoje, principalmente com a pessoa idosa, que é o nosso público de proteção social e humana. A oportunidade, ô Cesano e vereador Kennedy internauta, é o seguinte, porque me faz olhar para trás da nossa trajetória, da minha trajetória, porque daqui a pouco tempo eu vou continuar envolvido com a pessoa idosa, mas porém com outro vínculo institucional, porque a minha aposentadoria está chegando aí. Não, né? Não pode largar, não. Não, a gente vai continuar de outra forma, em outros cenários, certamente com a população idosa. Mas eu penso o seguinte, ouvindo muita gente, estudando, participando desses fóruns coletivos, Conferência Municipal da Pessoa Idosa, Conselho do Idoso, Conselho de Saúde, Conselho de Assistência, Conselho, enfim, da pessoa com deficiência, da mulher, né, da pessoa afrodescendente, do jovem, de que a gente precisa ter uma gestão ou entendimento de que a gente precisa conversar mais politicamente com todos esses segmentos sociais. A gente precisa ter essas políticas, vereador Kennedy, intersetorializadas. As secretarias precisam conversar entre elas. Elas precisam ter uma interação maior, porque, às vezes, o que está pegando de dificuldade para uma pessoa idosa em um determinado bairro às vezes, um serviço que não está sendo feito porque a secretaria competente não tem essa informação, não tem esse conhecimento. Então, essa aproximação das secretarias com seus devidos gestores, conversando, a assistência social, com a saúde, com o transporte público, com a cultura, com a segurança pública, com a cidadania, com a pessoa com deficiência, que vai fazer essa diferença. Esse é o modelo que eu sei que não é fácil de fazer, essa articulação do gestor público municipal, direcionando também esses serviços articulados, vereador, para a pessoa idosa, e não cada um ficar no seu quadrado, engavetadinho. O A não conversa com B, o B não conversa com C, e assim o serviço fica caro e ele fica sem eficiência, sem eficácia, porque não resolve a situação do modo geral. E assim também, Cesano, e aqui eu faço uma meia-culpa também, quanto conselheiro da pessoa idosa, até recentemente, até pouco tempo, de que os conselhos também precisam conversar mais entre si. Não adianta estar todo mundo aproximado fisicamente na casa do conselho,
e funciona muito bem aqui na Rua Alves 450, no 7º andar, mas se as políticas públicas não conversam entre si, não se falam. Isso, essa transversalidade, essa integralidade, essa participação, tanto das secretarias quanto dos conselhos, precisam efetivamente acontecer. Verdade. E a gente precisa também direcionar, por mais caro que seja, mas que se tenha alternativas para a iniciativa privada, para atender idosos em outras condições de saúde. Isso. Porque o universo da pessoa idosa ele é amplo, muito ele é diferenciado. É a cidade. É a cidade. Os idosos que estão no Pró-Idoso, da AMAC, da Secretaria de Desenvolvimento Social, no SESC, da Associação de Aposentados, da Universidade e outras importantes organizações sociais de Juiz de Fora estão muito bem, obrigado. Mas e os idosos que estão nas instituições de longa permanência para idosos? Os idosos que estão nos asilos, que estão nas ruas, que estão, igual o vereador que disse, na zona rural, que estão abandonados, às vezes, dentro de casa. O que a cidade tem feito? Como que chega para esses idosos algum tipo de serviço? Então, principalmente serviço público municipal. Então, o desafio é muito grande. Muito grande. O desafio está colocado. O idoso que tem, por exemplo, doença na esfera neurológica, tipo, por exemplo, doença de Alzheimer, tipo doença de Parkinson, doenças que são incapacitantes, às vezes, muitas das vezes, que leva ao óbito, que ela não tem cura. O que a gente tem de resposta da cidade de Juiz de Fora? Eu não estou falando prefeitura, estou falando na prefeitura, mas na coordenação da cidade de Juiz de Fora, das universidades públicas, das universidades particulares, dos movimentos que a gente tem na cidade. Então, é um desafio. Esse é o desafio. Chamar a atenção da cidade para uma questão que é dela. Essa demanda que é crescente, né? É uma demanda que é crescente. Se a gente tem uma cidade civilizada, é sinal de que essa cidade atende muito bem as pessoas idosas, porque a gente vai medir o grau de civilidade, de cultura cívica e cidadã de uma cidade pelo tratamento que ela dispensa aos seus cidadãos idosos. E isso não é caridade, isso é justiça social, isso é levar a cultura cívica e cidadania da pessoa, de uma cidade como a nossa. Então, o desafio está colocado. E aí, vamos conversar mais, porque daqui a pouco a gente vai ter as conversas com os candidatos, com as candidatas, Câmara Municipal renovada, né? Nas eleições aí também da Câmara, e debater e conversar, porque a gente tem que dar luz para essa situação que é minha, que é do vereador Kennedy, que é do Cesano, que é do internauta, que é de todo mundo. Né? Então, essa relação precisa ser mais uma relação mais próxima, uma relação de mais verdade, de justiça social com as pessoas idosas. Essa afinidade que você coloca, né, a afinidade pessoal, ela existe. O que precisa agora é de ter a ousadia de avançar na discussão, de interligar os interesses, né, dos conselhos, as lutas dos conselhos, envolvendo a pessoa idosa que é parte integrante desses conselhos. Na verdade, a gente pega e fica olhando muito a questão descolada, né? Cada um olhando o seu lado, mas, na verdade, o idoso ele é inserido nesse contexto do todo. Não tem como fugir. Você tem a mulher que envelhece, a adolescente que envelhece, a criança que envelhece, a pessoa negra, a pessoa com deficiência. Através é condição humana nossa, envelhecimento. Desde a criança até o próprio idoso. Aí a gente fica separado, não faz política coletiva. Cada um fica no seu quadrado, literalmente, não vai a lugar nenhum. Esse é um grande problema que a gente precisa, de fato, de ter essa conversa. A Lidiane, nosso colega, Lidiane Charbel, ela pede para colocar o seguinte: o Fórum de LPIs de Juiz de Fora está representando o município de Juiz de Fora na Frente Nacional de Fortalecimento de LPIs, que é muito importante. É um outro tema que nós, no mês de julho, nós vamos fazer. Idoso é o foco. Vai ser uma série de lives que nós vamos fazer durante o mês de julho, convidando pessoas justamente para debater essas diversas vertentes do idoso no ambiente cidade. Então, nós vamos tratar da questão
do mundo digital, da inclusão digital do idoso, do problema de demências e problemas neurológicos, saúde mental do idoso, principalmente no período de pandemia, o idoso LGBT, né, que nós sabemos que hoje existe uma população grande que também, muitas das vezes, é discriminada na sociedade, é discriminada nos serviços que são prestados. Então, nós temos um professor da universidade, o Marcos, que vai estar participando de um debate interessante com a gente. Então, assim, muitas das vezes, Cesano, muitas das vezes as instituições não estão preparadas para essa realidade aí da sexualidade. Também, né? A questão de deficiência, a sexualidade, a questão de diversidade, de modo geral, né? Muitas das vezes isso é violência. Isso é violência. Claro. No momento que você não consegue atender a pessoa na concepção, né, da pessoa, do indivíduo, ele remata sofrendo uma violência, seja psicológica, seja... Né, não chega a ser física, mas é psicológica, como é que eu vou dizer? Um outro termo, fugiu. Então é o seguinte... Não, a violência maior é como que a sociedade relaciona com a pessoa idosa de um modo geral. Verdade. Nós não temos educação para conversar, para direcionar a pessoa idosa. A gente não aceita esse envelhecimento. Velho é sempre o outro. Né? Então, essa é uma cultura histórica, vereador Kennedy, que a gente precisa destruir, a gente precisa diluir, fragilizá-la e fazer uma nova relação com a pessoa idosa. Será que eu quero ser tratado assim? Você me por fez discriminação, lembrar, por rejeição, por falta de respeito? Você me fez lembrar quando eu vi a primeira vez você falando sobre idoso em Juiz de Fora, no pró-idoso, na época e tudo, que as pessoas já falam assim: ih, rapaz, esse camarada está perdendo tempo, negócio de velho, né? Negócio de velho não está com nada. A prefeitura vai gastar dinheiro agora para arrumar um lugar para velho jogar baralho. O pessoal criticava de outra forma. E muitos que criticaram, com certeza, hoje são frequentadores lá do pró-idoso e usufruem de serviços que tem uma amplitude social muito grande. Então, Cesano, só para finalizar, empolguei aqui um pouquinho, mas dizer o seguinte: o quanto que de bem programas como o Pró-Idoso, que é da Prefeitura de Juiz de Fora, que atende uma classe mais popular da pessoa idosa, previne doenças sérias, isso evitando gastos públicos com saúde dessas pessoas idosas. O quanto que programas contra o Pró-Idoso prolonga a vida de muita gente idosa, com qualidade, dançando e com muita vitalidade. E o quanto que isso foi de representação de dinheiro público para a nossa cidade. E de baixo custo o investimento. O investimento é baixíssimo custo. Porque quando você investe na saúde mental do idoso, na saúde física dele, você investe na oportunidade de melhorar a qualidade de vida, você reduz os custos de tratamento, que é muito caro. Então, assim, o poder público tem que ter esse despertar, né? Então, eu queria estar caminhando para o final, eu queria deixar registrado isso, a participação de Juiz de Fora hoje no Fórum Nacional de Fortalecimento de LPIs, porque é um debate muito importante. Juiz de Fora... Acho que podia falar para o internauta, ô Cesano, vereador, o que é ILPI, né? Ah, tá. Instituição de Longa Permanência para Idosos. O antigo asilo, né? Então, eu acho importante esse debate, porque nós temos um problema muito sério, até eu queria, nas considerações finais, eu queria ouvir do vereador, uma fala dele, com relação ao seguinte: Juiz de Fora tem um problema seríssimo. Nós temos instituições particulares, instituições filantrópicas e com disponibilidade de vagas públicas, né, onde a prefeitura custia, um valor muito irrisório, mas custia. Nós não temos instituições públicas que assistem o idoso. E nós temos um problema muito sério. Está crescendo o número de população idosa na rua, pessoas idosas envolvidas com bebida, com droga, que a família está colocando na rua, e Juiz de Fora não tem serviço nenhum que acolhe a pessoa idosa com esse perfil, né? Algumas ações muito voltadas com questões de algumas religiões, vamos dizer assim, tem tentado fazer alguma coisa, mas oficialmente Juiz de Fora não tem nada com relação à instituição pública para atender idoso.
Temos instituições filantrópicas com vagas públicas, né? Então, eu queria... Mas não é só Juiz de Fora não, tá, Cezano? Não, isso é nacional. De modo geral, problema o Brasil nacional. não tem essa pegada de apoio público à LPI, não. Só Deus sabe como que ela sobrevive. Não, é luta, eu sei disso. É uma luta. Por isso muito que difícil. até uma das lives, eu vou até convidar a Lidiane para poder vir participar, para a gente discutir justamente essa questão. O que é a LPI? Para que serve? Né? Porque antigamente era o asilo era um depósito, na maioria das vezes, infelizmente. Melhorou, a legislação hoje ela é mais rigorosa, então muitos até desistiram de explorar. Mas a gente sabe que tem atrás disso, tem instituição que vive para explorar o idoso também. A gente sabe que tem instituição que é fachada, para exploração. A gente sabe de instituições que é negligente. Enfim, tem uma série de situações que é uma realidade nacional, né? Então, é importante a gente debater isso. Por quê? Porque a gente tem um contingente de pessoas muito grande com idosos e que não são assistidas na sua totalidade. A gente tem, aí você colocou muito bem, o idoso que é autônomo, né, que vai até o pró-idoso, tem uma padrão social razoável, né? Esse ainda consegue acompanhar as atividades. Mas aquele que o Kennedy colocou, que está lá na zona rural, que está afastado, não tem assistência. O idoso que tem um pouquinho, uma condição padrão social melhor, financeira, mas sofre com violência de abandono. A gente sabe que tem pessoas que têm condição financeira boa, idoso, e que sofre abandono dentro de casa, é preso dentro de casa, onde os filhos usurpam tudo que tem. A gente sabe que tem essa situação, realidade. Então, assim, são muitas realidades que envolvem esse contexto da cidade e nós, muitas das vezes, não estamos preparados. O camarada, por uma situação social e tudo, nome, sobrenome, às vezes não se externa muito o problema. A pessoa mais simples, ela busca mais solução. Mas a gente sabe de realidades de pessoas de bem da vida que quando chega na calamidade, aí sai no jornal, foi assassinado, latrocínio, não sei o quê. Mas, na verdade, muitas das vezes é a própria família que praticou, né? A gente vê casos, barbaridade aí. Eu queria ouvir do vereador, para a gente já caminhar para o final, sobre essa questão, né? O que ele acha dessa questão de debater a cidade, introduzir o idoso no contexto cidade? Qual a visão que ele tem desse fechamento da nossa conversa aí? Ô, Cezano, eu acho que a pergunta que você fez é a seguinte: como é que nós temos na cidade para poder introduzir o idoso, ajudar isso, né? Você falou sobre as LPIs, né? Sinceramente, eu acho que as LPIs fazem um trabalho fantástico na nossa cidade. Já visitei várias, como membro da comissão, como presidente da comissão, né? O atendimento, o idoso, sempre muito bem, né? A gente fica alegre de estar ali. Agora, o que nós precisamos criar na cidade, volto a frisar novamente, né? É o centro dia espaço, como se fosse uma creche para o idoso. Isso que precisa ser implantado hoje na nossa cidade, que vai abranger mais pessoas, né? A gente precisa não tem um transporte escolar rural. Por que não pode ter o transporte, entendeu, para o idoso, ele ir até esse centro-dia, para ele passar lá o dia inteiro lá, né, fazendo atividades culturais, fazendo atividades físicas, né, tendo apoio psicológico, tendo os médicos lá para poder atender ele? Por que não pode fazer isso? Então, isso aí é uma coisa que eu quero falar para você, idoso da nossa cidade, e você que tem um carinho especial para um idoso ou com um idoso da sua família, né, que nós temos que analisar. Quero saber com as propostas, né, dos candidatos aí que estão se propondo a ser, né, um pré-candidato aí em Juiz de Fora. Qual que vai ser a proposta concreta? Qual o projeto que eles vão fazer, que eles vão criar, que nós vamos poder... Entendeu? Ali no papel, o que é que vai ser feito para o idoso? O que ele pensa para a pessoa idosa? Exatamente, vereador. Isso. Quem é o idoso para ele, né? Nós queremos esse projeto no papel. Você que está aí postulando
aí a ser um candidato, ou até mesmo já está até certo de ser um candidato ao cargo de executivo dessa cidade, nós queremos uma proposta de vocês. Nós vamos fazer um grupo de estudo em cima dessas propostas, vamos fazer com que isso chegue aos 4 cantos de Juiz de Fora e nós estamos antenados. E não fica achando que vota não, que idoso vota sim. Não, o idoso vota muito, é um jovem. Ele vota e influencia a família ainda. Isso aí, ele tem isso com ele. E é voto de muita gente. É verdade. Eu conheço vários idosos com 80 anos que já falou comigo, que faz questão de ir lá votar. Então ele vai, e a diferença nessas eleições, pode estar certo disso. Então é dessa forma que nós temos que tratar o idoso. É dessa forma, é através mesmo dos entes, entendeu? Da nossa federação, ou seja, no aspecto municipal, estadual, federal, para que eles políticas públicas voltadas para o idoso. E que uma parte do recurso que todos que chegam até que chega a todas as prefeituras, que seja investida no idoso. Mas não de uma forma de 0,5% do orçamento, 1% do orçamento. Vamos aumentar esse orçamento. Isso é uma parte integrante, né? Esses orçamentos, nós podemos criar esses centros de atividades para os idosos, nós podemos estar implantando isso nos 4 cantos de Juiz de Fora, não podemos ter uma casa só centralizada, nada disso. Verdade. Vamos levar para todos. Isso é um direito de todos. É isso que tem que fazer. A vida não é muito difícil. Infelizmente, as pessoas é que fazem a vida ficar difícil. Porque às vezes erram na hora de fazer os seus planejamentos de governo. Planejamento de governo tem que ser algo sério, algo voltado para o bem-estar das pessoas. Prefeitura não tem que ter lucro, não. Prefeitura tem que investir nas pessoas. Na verdade, o lucro da prefeitura é o bem-estar social, né? No momento que ela consegue investir e produzir qualidade de vida, é o lucro que ela tem, porque ela reduz a despesa para tratar as pessoas. Agora, no momento que espera chegar ao ponto de ter que tratar, aí vai faltar dinheiro, porque o tratamento é muito mais caro do que a prevenção. Pitico, da mesma forma, eu queria te ouvir com relação a desse desfecho, né? Como você vê a Juiz de Fora, o comprometimento da cidade de Juiz de Fora com essas situações que a gente tem vivido, né, que foi colocado, das realidades de LPIs, tem lista de espera para vaga pública, população, alguns setores da população não assistido, como a população idosa em situação de rua. Nesse momento de pandemia, houve um acolhimento por parte da SDS. Mas, na verdade, no dia a dia, a gente sabe que não existe. Existe aquele consultório na rua da Secretaria de Saúde, que faz um trabalho, né, de atendimento, de mais curativo e tudo mais. Tem algumas ações preventivas, mas muito poucas. Mas, na verdade, esse crescente, né, dessa população em situação de rua e outras situações que a gente sabe que ainda nós somos muito negligentes, vamos dizer assim, com relação a ações efetivas em atender. Não, acho assim, nós temos, e aí falando como assistente social da Prefeitura de Juiz de Fora, trabalhos bons, trabalhos de excelência, com gente muito competente, envolvida no trabalho social, no trabalho de saúde. Porque eu sou desse lugar, então eu tenho amigas, tenho amigos, colegas que fazem trabalho, que têm vontade, que se dedicam dioturnamente, tá? Gente que entrega mesmo, comprometido demais. Só que a retração financeira de recursos é muito grande. Não é desculpa isso, não, mas é uma realidade muito forte. Principalmente se investindo em pessoa idosa, por exemplo, na área da saúde, o gasto é muito maior, não só financeiro, mas principalmente financeiro, e também gasto de tecnologia humana, de complexidade tecnológica, do diagnóstico de determinada situação de saúde. Tá? Então, isso requer uma participação muito forte de toda a cidade. Eu acho que nós, da Prefeitura, devemos coordenar essas ações, como o prefeito Almas tem feito com muito brilhantismo e competência, essa questão aí dessa pandemia que a gente está vivendo na cidade e no Brasil e no mundo inteiro. Né? Então, eu acho que essa articulação
eu falei, das secretarias e dos próprios conselhos, com a participação da Câmara Municipal, de outros poderes públicos, é fundamental, cada um faz a sua parte, articuladamente, direcionado para a pessoa idosa em seus vários, em suas várias necessidades e recursos, porque a população idosa não é homogênea. As necessidades das pessoas idosas são distintas, são diferenciadas. Você tem um idoso pobre, você tem um idoso rico, você tem um idoso que mora num bairro mais financeiramente, economicamente melhor, você tem um idoso que mora na periferia, o idoso que está na rua, que está na zona rural. Então, a gente tem que ter essa articulação para configurar esses serviços e direcionar esses serviços para esse e aquele tipo de idoso que a gente está trabalhando. Então, isso requer uma gestão, vereador Kennedy, Cesano, internauta. E buscar esse idoso que é invisível de fato. Até para o próprio serviço público não conseguiu identificar ainda. Exatamente. É o que o ex-prefeito Tarcísio Delgado falava com a gente lá atrás, quando começou tudo, colocar para dentro quem está de fora da sala. Então, os idosos têm que entrar para dentro da gestão pública municipal. Esse é o desafio maior. E esse encontro da sociedade de Juiz de Fora, da cidade de Juiz de Fora com a pessoa idosa, a meu ver, tem aumentado, mas ainda tem muitas rusgas, muitas dificuldades, muita falta de educação nossa no trato e o respeito com a pessoa idosa de um modo geral, que é um traço dominante da nossa sociedade, do nosso país, que a gente precisa mudar o quanto antes. E Juiz de Fora pode, deve e vai dar esse exemplo. Então, para finalizar, vereador Kennedy, Cesano, agradecendo muito a oportunidade de conversar com você, internauta, com você, vereador Kennedy, Cesano, todo conversar mais, debater mais. É isso que o vereador Kennedy disse. Nós vamos acompanhar, nós vamos monitorar os planos de governo dos nossos candidatos e candidatos a prefeito e a prefeito de Juiz de Fora. Nós vamos acompanhar o movimento legislativo. Qual é a sua proposta, candidata a vereador ou já vereador, para a pessoa idosa? A senhora é candidata a prefeito. O que a senhora pensa em fazer para a pessoa idosa na área tal? O senhor é candidato. O que o senhor pensa em fazer? Como que o senhor vai fazer? Nós vamos aproximar, vereador Kennedy. Aí é uma sugestão, Cesano, para que a gente faça debate com esses candidatos e candidatas com o público idoso da cidade. Ouvir dos próprios idosos o que eles querem. Que cidade que eles querem para eles para os próximos 4 anos. Isso. Eu quero já caminhar. A ideia era até fazer um tempo menor, mas o papo tá bom, mas tem que acabar. Né? Infelizmente vai ter que parar o papo. Nós vamos voltar com Idoso é o Foco, onde nós vamos estar debatendo esses temas na sua particularidade e com certeza teremos oportunidade de construir esse debate, ampliar esse debate, até trazer informações para os internautas, para as pessoas de modo geral, com mais consistência sobre os temas que envolvem o idoso, para poder, de fato, nós lutarmos para construir a cidade amiga do idoso. Porque a gente sabe que, por ser as suas particularidades que envolvem o idoso são tamanhas, a gente não tem como, numa live de 1 hora e meia, a ideia era 45 minutos, nós já passamos, mas não tem como debater diversos temas. A gente sabe que a amplitude é muito grande e as nossas necessidades já são gritantes. Então eu queria agradecer o Pitico, né, mais uma vez, pela sua colaboração, participação, interesse em debater o idoso, interesse em contribuir com essa discussão. Agradecer ao vereador Kennedy também, pelo interesse, comprometimento, sensibilidade de poder transformar o mandato dele numa defesa da bandeira idoso, né? Agradecer os internautas e saber, né, então, o seu Pitico, o vereador, tem alguma coisa para acrescentar, para a gente finalizar, para poder despedir dos internautas. Pitico, vereador Kennedy. Não, eu quero mais uma vez. Não. Então, nós vamos agradecer. Você acrescentar, eu acho assim que a nossa conversa já foi boa, né?
Eu acho que foi bem clara, as pessoas que estão nos vendo e nos escutando sabem um pouco do nosso pensamento, nos propondo, entendeu? Então, eu não tenho mais nada a acrescentar. Agora, nas considerações finais, né, que eu deixo por conta do Cesano, a hora que vai ser as considerações finais, para me deixar aqui o meu... população. Pode fazer a sua consideração final. Tá. Eu, particularmente, eu tenho um vício. Entendeu? Meu vício é trabalhar. Eu sou trabalhador, eu trabalho. Eu não converso, eu não brinco em serviço. E acho que, quando eu assumi o meu mandato na Câmara Municipal, eu tenho trabalhado muito para a cidade de Juiz de Fora. Principalmente ali como presidente da Comissão do Idoso, que eu tive o prazer e a honra de ter assumido em 2019. Devido à pandemia, nós tivemos quase que um ano, né, parado. Não pudemos fazer grandes atividades igual nós costumamos fazer, e foi no ano de 2019. Dia 9 de maio, se comemora aqui na nossa cidade o Dia Municipal do Idoso. Eu não gostaria de deixar com que essa data ficasse em branco. Então, eu trabalhei muito com afinco, junto com a minha equipe, com o Eli, com o Rodrigo, com a Laura, com o nosso amigo Paletó, com o Robson Meridiano, né, com o Tota. Trabalhamos muito para poder dar um presente à população idosa de Juiz de Fora. De que forma que nós poderíamos dar um presente a você, idoso? De que forma? Pensando assim, junto com a nossa assessoria, com os nossos vereadores, que faz parte da comissão do idoso, vereador Wagner de Oliveira, vereador Adriano Miranda e o nosso vereador Juraci Schaefer, e a assessoria dele, automaticamente também, junto com a nossa comissão, nós elaboramos essa revista aqui, ó. Essa revista é para você. Tá? Essa revista, ela fala muito sobre o Chocorona, né? E tem aqui vários passatempos para você na sua casa, para você estar ali mantendo seu tempo ocupado, certo? Com caça-palavras, boa. Então a gente fez isso de coração, fizemos isso para você. Tivemos a participação efetiva da Universidade Federal Juiz de Fora nesse projeto, junto com o professor Emanuel, da Faculdade de Arquitetura, junto com os alunos, que nos ajudou muito a elaborar. Essa grande parceira de Juiz de Fora, que é a faculdade, é um patrimônio que nós temos aqui, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito pela faculdade, pela Universidade de Juiz de Fora, Federal Juiz de Fora. Então, deixo para você, idoso, o meu abraço, o meu carinho. Quero falar para você, viva a vida. Você já trabalhou, você já criou seus filhos, você não tem que criar neto, você agora tem que, o pouco que lhe resta, ou o muito que lhe resta, viva uma vida saudável, divirta-se, pensa em você. Isso que eu quero falar para você, pensa em você, dá para você alegria todos os instantes da sua vida, levanta todo dia com ânimo e com vontade de viver mais. É isso que eu deixo para você, eu deixo esse abraço do seu amigo Kennedy Ribeiro, deixo para você também, Pitico, o meu abraço, você sabe o carinho de você, né? Você é uma referência nossa. Cesano é esse homem lutador, simples, humilde, mas é um cara que faz também com recurso próprio, coitado do Cesano. Tudo que ele faz, ele promove com o bolso dele também. Então, Cesano, que Deus dê a você também muitos anos de vida, Cesano. Que Deus dê a você também, Cesano, e a sua esposa, que é o seu braço direito, né, muitos anos também de vida. Que você tenha uma velhice muito tranquila, muito sadia, nas bênçãos do Senhor Jesus. E também você, né, Pitico, que vai entrar aí nos seus 60 anos, Pitico. Pitico, se Deus quiser. Deixa eu falar. Olha só, sei que você aposentou agora esses dias. Realmente, Pitico, aposentando, ainda não. Tem um pouco, tem mais um tempinho ainda, vereador. Tem mais um tempinho para aposentar então, ainda.
Uns vai 30 agora dias, mais ou viver sua menos. vida. Vai viver sua vida, entendeu? Com alegria, com entusiasmo. Vai fazer as suas viagens que você não pôde fazer, porque você sempre foi um homem trabalhador também, cumpridor do seu dever. Eu aposto que pode puxar lá a sua ficha na prefeitura. Se não for por motivo de doença, você não vai ter uma falta. Se não for por motivo de doença, porque você é extremamente trabalhador e dedicado. Então, é isso que eu desejo a todos vocês. Um abraço aí e que Deus continue conosco aí nessa caminhada. Obrigado, vereador, pelas considerações, pelos elogios, né? É o mesmo que desejo. A gente sabe que esse ano é um ano eleitoral, o senhor não vai concorrer à Câmara Vereador, né? Está pleiteando outros cargos. A gente deseja sucesso e que a gente possa contar também com o apoio e a sensibilidade que o senhor teve como vereador, pessoa que é empresário, na luta em apoio e defesa da pessoa idosa nessa cidade. Pitiu, as suas considerações finais, por favor. Sim. Eu quero mais uma vez agradecer você, Cesano, parabenizá-lo pela iniciativa desse trabalho, desse debate. Fico feliz em saber que mês que vem o Idoso em Foco, com várias representações sociais dessa inserção da pessoa idosa na cidade como ser humano, como uma pessoa que faz, que sempre pensa, né, que tem amor, que faz sexo. Isso é fundamental ser colocado aqui nesse debate, nessa conversa, nesse meio importante de participação do internauta. Agradecer também muito ao vereador Kennedy pelas palavras, pelo reconhecimento, pelo sentimento que ele passa para nós, para mim, de firmeza, de segurança, de apoio, de compromisso com o trabalho que faz, junto à nossa presidência, com os outros. Então, vereador Kennedy, muito obrigado. Saúde para você, sua família, seus projetos sejam bem-sucedidos. Eu continuo à sua disposição. Ao internauta, Lidiane, Ana, Marisa, todo mundo que participou, muito obrigado. E parabéns, Cesano, pela iniciativa. Fico muito honrado em poder contribuir de alguma forma dessa conversa que muito me interessa, não só no campo público, como assistente social, como alguém estudioso do envelhecimento, mas como alguém também que vive em mim, no dia a dia, o próprio envelhecimento. Eu costumo dizer que, na realidade, eu advogo em causa própria. Muito obrigado e tudo de bom para vocês. Bom final de semana. Vamos nos cuidar. Máscara, higienização, porque não está para brincadeira. Muito obrigado. Agradecer o Pitico também, a participação, né, mais uma vez, o comprometimento, os elogios. E não podemos deixar de despedir na live e falando da importância de ficar em casa, de se cuidar nesse momento de pandemia, onde existe a expectativa de um pico de contaminação agora para o início do mês de julho, onde muitas pessoas não têm levado isso a sério e a situação é séria. E corremos o risco de repente, querer enfrentar o vírus e o vírus jogar a gente numa maca na porta do hospital e não dar tempo de ser assistido, atendido ali naquele hospital por N motivos. Então, use máscara, lava a mão com sabão, álcool gel, evite sair de casa, só saia de casa por motivo, de fato, que não tem como abrir mão. Enfim, vamos nos precaver. E a pessoa idosa nem se fala, né, que é a pessoa mais vulnerável nesse momento. Então a gente tem que ter esses cuidados. E nós, que de repente cuidamos de algum idoso, que nós redobremos o nosso cuidado para poder evitar a contaminação, essas coisas todas. Eu queria agradecer a participação de todos, né, internautas, as pessoas que enviaram algumas perguntas, nós vamos estar respondendo e enviando a resposta na própria live, né? E, enfim, agradecer a todos e convidar vocês. Quarta-feira, dia 1º, começa Idoso em Foco. Vai ser uma live com a Marisa, enfermeira do Departamento de Saúde do Idoso, trabalha lá com o Pitico, e muito com a Samanta Bechar, que é ouvidora de saúde,
Essa live ia acontecer semana passada, mas houve problema técnico, nós não conseguimos realizar. Então ela vai estrear essa série de entrevistas, de bate-papo que nós vamos fazer, tratando do idoso na sua totalidade. Nós vamos tentar fazer o máximo. E nós aceitamos sugestões também de tema. Pode enviar para a nossa página tema de bate-papo, de live, para poder nós estar convidando pessoas e trazer, né, no Idoso em Foco a discussão e contribuir com o Juiz de Fora nesse debate que é muito importante e não pode esperar. Eu quero agradecer a todos, vereador, Pitico, enfim. Foi um prazer poder estar com vocês esse período aqui e poder contribuir com todos nesse bate-papo muito descontraído, ao mesmo tempo muito informante. Ok? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite.